Dentre tantas casuísticas ufológicas, eu escolhi justamente essa. Por quê? Primeiramente, aconteceu aqui no Brasil, e outra, simplesmente é um dos contatos mais impressionantes entre humanos e alienígenas que já aconteceu no mundo. Sendo assim, vamos para os fatos. Operação Prato, 5 de dezembro de 1977. Codinome de uma operação militar realizada pelo 1º Comar para investigar aparecimento e movimentação dos chamados objetos voadores não identificados, OVNIs, na região do município de Colares, lá no Pará. Os moradores de Colares relataram que via luzes estranhas no céu e tinha seu sangue retirado por feixes de luz que fazia curva e entravam pelas frestas dos casebres, espalhando medo. A população de Colares relataram os acontecimentos de terror às autoridades locais. Os relatos eram variados. Os moradores diziam também que seu sangue, além de ser sugado pelos feixes de luz, ainda seus corpos ficavam paralisados, mas conscientes, esperando que a luz sugasse o seu sangue sem poder fazer nada, e ficavam imóveis. E era um acontecimento constante. Eles eram recebidos por um feixe de luz e que impedia que eles movimentassem qualquer parte do músculo, até para pedir socorro. E que, a partir daí, a dor se tornava insuportável e eles eram tomados de profunda fraqueza, como se eles estivessem sendo dopados. E com toda a movimentação local, a Força Aérea Brasileira foi investigar os acontecimentos, na direção do capitão da Aeronáutica Urangi de Holanda Lima. Os objetos observados receberam os registros de corpos luminosos e estavam associados a fenômenos relatados por moradores e autoridades, noticiado pela imprensa local, que reportavam supostos ataques à população. Pois é, aqui a gente está chegando aqui no momento em que os seres humanos foram atacados por alienígenas. Sim, ataque alienígena. E a população de Colares foi tomada por uma crise talvez assim de pânico. E a cidade entrou num processo de esvaziamento. O medo era de chegar a um ponto de nós não termos mais medicamentos, alimentos a gente já não tinha, porque ela estava caminhando para um verdadeiro caos. Quando nós estávamos chegando, tipo, uns 50 metros da minha casa, ela bateu em mim e apontou para cima. Eu tenho que pedir para o prefeito monitorar. Maria, o que foi? O que foi, Maria? Você está passando mal? E vi um objeto, mas tão próximo, e tão bonito. Até este momento, mesmo tendo atendido toda esta enormidade de habitantes atacados por este ser não explicável, eu ainda duvidava que realmente fosse alguma coisa que eu pudesse ver. Por 4 meses, os militares permaneceram no litoral paranaense, durante o dia entrevistando moradores que tinham sofrido com queimaduras. No período da noite, os homens se revezavam para monitorar o céu. Segundo testemunhas, o primeiro posto de observação da aeronáutica foi montado aqui embaixo dessa árvore, na praia do Humaitá, na ilha de Colares, a cerca de 100 quilômetros de Belém. Essa região era considerada o ponto de maior incidência do fenômeno, onde as luzes que apareciam no céu atacavam em seguida as pessoas. Naquela época, os civis foram proibidos de frequentar a base militar montada pela aeronáutica. Eles instalaram metralhadoras, metralhadoras antiaéreas, de fogo antiaéreo. Durante semanas, os militares acompanham o aparecimento dos objetos luminosos. Sargento, vem, sargento, rápido! Olha lá! Pega a câmera, rápido! Vamos, soldado! Vai, filma isso! Tô filmando. O desespero da população acabou fazendo o povo local deixar as suas casas, fugindo para outro estado. E as poucas pessoas que ficaram se juntavam e faziam vigílias para anunciar a chegada de mais uma nave. E com panelas e fogos de artifício, tentavam afugentar as misteriosas luzes.
Em certo momento a população resolveu dormir em uma igreja local, que era de alvenaria, tentando assim evitar os feixes de luz. O acobertamento. Apesar de toda a insistência, nada teria sido encontrado e o capitão Urangi de Holanda dava o caso como encerrado. Segundo o comandante Ubiratã Pinon, amigo do capitão Holanda, a aeronáutica o chamou para o fim da operação. Eu creio que nós deveríamos... Boa tarde, senhores. Boa tarde, capitão. Os senhores leram meu último relatório? Lemos, capitão. Incrível, não? A nave pousou quase em cima da embarcação. Capitão, a Operação Prato acabou. Acabou? Acabou? Mas nós fizemos descobertas extraordinárias, brigadeiro. A aeronáutica não está mais interessada nesta operação. Tragam seus homens de volta. Nós já temos outra função para o senhor. Mas nós estamos prestes a fazer contato com os extraterrestres. A Operação Prato está oficialmente suspensa, capitão. Ouviu bem? Sim, senhor. Com licença. O que é que a aeronáutica vai fazer com todas essas informações? Capitão, nada o impede de continuar investigando sozinho. É exatamente isso que eu vou fazer agora. Bom, pessoal, aqui eu queria botar uma observação, uma ressalva nesse fato, né, do acobertamento. As operações aí militares, como você está vendo, é uma questão de nível mundial, né? Não é um privilégio só do Brasil. O acobertamento acontece em todo o mundo. E acredito eu que é questão de preparação mesmo da humanidade. Eu acho que a gente não está preparado devido às crenças, que reaprender a história, né? Porque apesar de a gente ter evidências no passado sobre ufologia, sobre a vida extraterrestre, o povo ainda fica em dúvida. Bom, e hoje a gente está vendo aí a quantidade de divulgação de vídeos e fotos, até mesmo o som, tudo isso é uma questão de preparação, né? Tá tudo sendo preparado para que a gente possa realmente começar a assimilar isso de forma mais natural, né? E por outro lado, o mundo precisa saber a verdade, né? Se você parar para pensar também sobre a tecnologia, a nossa tecnologia, hoje a gente consegue ir para a Lua e a gente consegue botar robô em Marte, naves em Marte, daqui a pouco a gente está indo para Marte também. Você imagina uma civilização bem mais avançada que a gente, o que eles podem fazer, né? Se a gente está conseguindo sair daqui da Terra e ir para outros lugares, eles com certeza eles devem ir muito mais além do que a gente, né? Então isso assusta não só as forças, né, como a população, o mundo inteiro, que o que a gente não entende, o que a gente não consegue compreender assusta, né? A verdade. No ano de 1997, o capitão Urangi decidiu voltar a falar sobre o tema, e desta vez abertamente, admitindo questões que não tinham sido expostas até então. Bom, eu gostaria de botar uma observação, tá? E a gente tem que se atentar aqui. O Urangi até então, ele servia, né, estava na ativa e ele não podia falar nada por motivos óbvios, né? Só que aí, quando ele saiu, ele pôde, né, expressar justamente o que aconteceu de verdade lá na Ilha de Colares. E com isso ele chamou um dos maiores ufólogos do Brasil, o Ademar José de Vaerde e o Marcos Antônio Petit, para falar abertamente sobre a verdadeira história de Colares. O coronel revelou que ele e sua equipe avistaram durante uma vigília noturna a presença de um OVNI no formato de disco, com aproximadamente 30 centímetros de diâmetro, em um local chamado Baía do Sol. Além disso, o Urangi afirmou que o objeto tinha sua parte posterior na cor preta e uma luz âmbar em seu centro. Logo que eles e seus homens avistaram um disco voador, o militar disse que uma luz amarela foi lançada sobre o seu grupo, que fotografaram e filmaram a ação. Urangi disse que na época revelou o ocorrido para seu superior, comandante Prostácio Lopes de Oliveira, mas o homem não demonstrou entusiasmo com a descoberta e por isso pediu para que a operação fosse cancelada. Essa decisão até hoje é muito questionada por ufólogos em todo o país. Bom, já que ele tinha passado todas as informações lá para o seu superior, o Urangi ele estava muito entusiasmado com tudo que estava acontecendo, que não é para menos, né? E aí o superior dele, do Urangi, chegou e falou que ele deveria se encostar do caso, né? Tirar ele do caso. E ele ficou muito triste, ficou muito chateado com a situação
mas mesmo assim ele continuou investigando por conta própria, né, lá a situação de Colares, até porque ele estava envolvido até o cabelo com a situação. O coronel Holanda manteve a sua missão em segredo até 1997. Então ele resolveu dar uma entrevista e contou tudo o que sabia. Agora, o senhor disse que o senhor recebeu uma pasta desse seu chefe, quer dizer que já havia então em andamento alguma investigação a respeito? Sim, quando eu cheguei os agentes já tinham sido enviados para investigar. Por quê? Porque essa coisa estava acontecendo muito na região de Colares. É uma ilha que pertence ao município da Vigia, é uma ilha no litoral, já no Água Salgada, no litoral do Pará, frente à Baía do Marajó. O prefeito de Colares, da Vigia, mandou um documento, um ofício, o comandante do primeiro comar, porque essa coisa estava incomodando muito os pescadores. É uma ilha de pescadores aquilo ali. E estava incomodando muitos pescadores. Eles não conseguiam mais exercer a atividade, não conseguiam pescar. Porque eram sobrevoados, voavam em torno das embarcações. Às vezes alguns até mergulhavam do lado da embarcação. Tá? Então, passavam a noite, acendiam fogueiras e soltavam muitos fogos. Os fogos de São João. Para afugentar o inseto. Quando havia o sobrevoo, isso. Então a população apavorada, ele pediu, como era coisa do ar, ele se dirigiu ao comando do primeiro comar, pedindo providências. E o brigadeiro mandou que fosse investigar. Houve em algum momento participação de Brasília nisso? Quer dizer, houve a instrução de Brasília para que fosse averiguado? Brasília pediu cautela, caução, confidencialidade? Não participei, na época eu era capitão. Eu recebi a ordem. Eu não participei desse entrelaçamento. Tá? Era do brigadeiro para a sessão. Nós éramos da segunda sessão dele. Então, se houve, era entre ele e Brasília. Eu não eu tenho que cumprir a missão que ele me determinou. Voltando então ao fato, o senhor recebeu uma pasta com informações e passou a dirigir a Operação Prata. Como é que o senhor estruturou, em que divisões, em quantas pessoas, em quantas missões? Como é que o senhor, enfim, organizou a Operação Prata para conduzi-la? Bom, eu era o chefe, na época capitão, e tinha 5 agentes. Às vezes 5, às vezes 6, às vezes 4, mas eram basicamente 5 agentes, sargentos, que trabalhavam na segunda seção. E a gente, no local, quer dizer, em campo, a gente dividia, às vezes, a equipe em 2, 3 equipes, para 2 ou 3 posições de observação. Claro que em contato com o walkie-talkie, comunicação rádio. Os objetivos eram observar um disco voador, fotografar, atirar no disco voador, enfim. E realmente tirar a prova, botar a claro isso, tá? Porque todo mundo falava. Aí apelidaram logo essas coisas que estavam acontecendo, apelidaram o chupa-chupa, tá? E ficou conhecido na época como chupa-chupa. Mas a Força Aérea precisava saber o que estava realmente acontecendo. O que era isso que estava acontecendo no espaço aéreo brasileiro? Porque nós temos a responsabilidade sobre o espaço aéreo brasileiro, como Marinha sobre a água territorial brasileira, o mar territorial brasileiro. E o Exército, a parte de segurança de terra, a nossa parte tinha que ser cumprida. E qual é a origem, vamos dizer assim, desse nome? O que motivou, vamos dizer assim, esse tipo de denominação por parte da população em relação ao fenômeno? Bom, havia uma série de relatos de pessoas que tinham sido atingidas por uma luz e que julgavam que ele estivesse sugando o sangue das pessoas, porque realmente, depois a gente foi verificar, tinham algumas, principalmente mulheres, no seio esquerdo, uma marca, como se fosse 2 furos de agulha, tá? E em torno, uma mancha castanha, como se fosse uma queimadura de iodo, tá? As pessoas diziam que tinham sido sugadas, o sangue tinha sido sugado, uma parcela pequena do sangue tinha sido retirada. Então passaram a apelidade de chupa-chupa por causa desse fato. Porque uma luz vinha e incidia sobre a pessoa, e normalmente nas mulheres do seio esquerdo, homens no braço, na perna. Qual era a proporção? Quantas mulheres para quantos homens em média? Mais ou menos 8 para 10, em 10, 8 mulheres. Em 10 casos, 8 mulheres. E vocês documentaram os efeitos físicos, as marcas, as pessoas, foi tudo documentado? Foi visto, foi analisado,
foi visto por médicos. Tá? Tanto Médicos serviço como parte da operação? Alguns foram conosco. Não me lembro o nome deles. Quando vocês começaram as suas vigílias, então, e tiveram logo de imediato, aliás, o que aconteceu, as comprovações, as filmagens, alguma coisa assim? Não. Eu vou te dizer, sinceramente, eu entrei como advogado do diabo. Eu entrei para desmistificar isso. Para dizer que essa coisa não existia, que era vamos dizer, uma alucinação coletiva, que alguma coisa estava sendo vista que não era realmente nada de extraterrestre. Tá? Você imaginava que fosse o quê? Não sei, aves, a plumagem de uma coruja refletida refletindo a luz da lua, alguma coisa dessa natureza. Mas tá? nunca que podia imaginar até que fosse, mas não acreditava que estivesse vendo isso. E eu fui para ver se era realmente isso. E em quanto tempo o senhor teve essa confirmação? Eu passei 2 meses respondendo não para o meu comandante. Eu, quando voltava, passava uma semana e voltava no fim de semana para conviver um pouquinho com a família. O senhor passava semanas inteiras no mato, tá? E voltava fim de semana e a minha resposta para o comandante era não. Ele perguntou: você viu alguma coisa? Não. Eu vi luzes, mas nunca vi luzes que piscavam, passavam abaixo assim, mas nunca nada. Era realmente muito estranho. Mas eu não podia dizer o que era. Não vi. Eu via luzes, mas vi luzes, não sei o que é isso. E ao menos isso durante a noite? Durante a noite. Durante o dia você tinha alguma atividade também incorporada ao projeto? Também. Operação Próxima? Entrevistas, a gente ia procurar ver as pessoas, entrevistar, preparar os locais onde a gente poderia ir de noite. A gente sabia que na noite anterior apareceu em tal lugar. A gente tinha várias informações a respeito daquele lugar, então provável incidência seria naquele lugar e a gente se deslocava para lá. No lugar mais provável do acontecimento. Você tinha também acompanhamento do fato, coletando informações dessas testemunhas? Isso, sempre fazendo, botando o nome da pessoa, para colocar no relatório. Formulário próprio, um procedimento, uma metodologia de coleta. Isso. E a gente sempre botava o nome da pessoa, localidade, horário, como foi, descrição de cada fato de perfil. Tá? Na mesma localidade aconteceram 3 casos naquela noite. A gente ouvia as 3 pessoas. Que tipo de descrições que as pessoas davam, as mais comuns? Não, tinha algumas estranhas e que a gente foi depois comprovar que tinham acontecido. Desmaterialização de parede inteira, de telhado. Como assim? A primeira senhora que eu entrevistei em Colares, eu tinha saído de helicóptero de Belém para Colares. Pousamos em Ibituba para colher uns dados, fica perto de Colares. E decolamos com o helicóptero para Colares. Chegamos em Colares e eu fui ouvir uma senhora que tinha sido queimada por esse tal do chupa-chupa que falava. Eu vi, realmente, ela me fez a exposição do seio esquerdo, tinha marca, como eu descrevi, marca castanha, como se fosse uma queimadura, e 2 pontos, tá? De perfuração, às vezes era 1 ponto, tá? Quando nós estávamos conversando com ela, ela me descreveu que estava sentada numa rede, fazendo uma criança dormir, tá? E de repente o ambiente começou a mudar de temperatura. Começou a ficar uma temperatura estranha. Ela achou esquisito aquilo, mas nunca ia imaginar o que iria ocorrer a seguir. Ela, deitada na rede, viu que a telha começou a ficar avermelhada, como se você tivesse chegado um charuto numa folha de papel. Ela foi ficando avermelhada, depois ficou vendo o céu. A telha desapareceu. Ficou como se fosse um vidro. Ela via o céu. Tá? Ela via do outro lado, ela estava vendo as estrelas. Tá? Aí eu fiquei mais preocupado ainda, fiquei mais curioso ainda. E esse povo parecia ser sincero. E desse buraco que ela falou, que apareceu lá, veio uma luz verde, primeiro, que ela ficou meia dormente, e logo em seguida um raio vermelho. Uma luz vermelha, um raio vermelho. E atingiu o seio dela? O seio dela, seio esquerdo. Sempre do lado esquerdo? A maioria das vezes do lado esquerdo. Na hora que nós estávamos falando,
que ela estava explicando isso, uma menina disse, olha, está passando aqui em cima. Em aviação a gente divide o céu em 8 partes, tá? Questão de meteorologia. Ou seja, o céu com 0/8, ele está claro, sem nuvem nenhuma. Com 1/8 tem poucas nuvens, 2/8, até 8/8 está completamente cheio de nuvens, tá? Nesse dia o céu estava com, vamos dizer, 5/8, quase todo coberto. No buraco, quando eu saí da casa, eu estava conversando com essa senhora. Quando eu saí da casa, eu realmente vi passar num buraco da nuvem, que a moça estava apontando, passou uma luz com velocidade razoável, não era muito veloz, e piscava sempre, ó, uma oscilação de 1 segundo. Isso, piscando, passou na direção norte, tá? Eu olhei e disse, pô, pode ser até um satélite, porque o satélite até as 8h30 da noite ele ainda tem a iluminação do sol, o satélite artificial nosso, sim. E ele podia, por algum movimento de rotação dele, alguma coisa, ele está emitindo aquela luz piscante. Só que essa luz voltou. Logo em seguida ela voltou, o satélite não volta. Ficou mais estranho ainda. Mas eu não podia dizer que isso era um disco voador. Eu não estava lá para dizer que aquilo, qualquer coisa que aparecesse era um disco voador. Eu estava a tirar limpa essa história. E essa era a minha missão. Acervo. 40 anos depois, ufólogos ainda tentaram ter acesso ao material coletado durante a Operação Prato. Onde estão as fotos que o Capitão Holanda e sua equipe tiraram? E as filmagens? Que fim levou esse material? Por intermédio da sua assessoria de imprensa, a Aeronáutica informou que todo o material disponível sobre OVNIs já foi encaminhado ao Arquivo Nacional e mais, não dispõe de profissionais especializados para realizar investigações científicas ou emitir parecer a respeito desse tipo de fenômeno aéreo. Acreditamos que o material disponível para consulta pública é apenas a ponta do iceberg. Segundo o Givaertes, a filha do brigadeiro Protássio, uma pedagoga aposentada, é uma das poucas felizardas que tiveram acesso às filmagens ultra secretas, entre outros fatos aterradores. Ela cita uma nave-mãe pairando sobre o rio Amazonas. Outra cena impressionante, que revela o OVNI submergindo das águas do rio Tapajós, em plena luz do dia. A filmagem, segundo o ufólogo, teria sido feita pelo sargento João Flávio Costa, o braço direito do Capitão Holanda. A única certeza que temos é que estamos diante em um dos maiores enigmas da ufologia. Ele se enforcou com o cordão do roupão dele. Ele amarrou numa parte alta da cabeceira da cama. Ele vinha sofrendo um processo depressivo que periodicamente se estabelecia de maneira mais acentuada há muitos anos. Pode todo mundo dizer que o Holanda praticou um suicídio. Eu não vou acreditar em suicídio de jeito nenhum. E acredito que, por um motivo qualquer, acontece algo com as pessoas que vão além dos seus conhecimentos. Ou falam algo de que não estão autorizados a falar. Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal. Obrigado por você assistir o vídeo até agora. E assim, quem não me conhece, eu sou o Wilson na Moral, do canal Mal das Pernas, que hoje mudou de nome, né? Entre aspas. A gente agora tá com um canal chamado Wilson na Moral Mix. Por que Mix? Wilson, Mix, cara, você era um canal insano, agora tá gravando coisas sobre games e agora ufologia. Pois bem, eu tava pensando aí, cara, de gravar ufologia, fazer um canal novo, né? E aí eu falei assim, pô, por que não fazer tudo no Mal das Pernas? Entendeu? Eu faço uma mesclagem lá, coloco vídeo de ufologia, coisa de game, coisas que eu curto, né, cara, trazendo aqui pro canal, porque eu acredito muita gente que tem curiosidade sobre ufologia, sobrenatural. E por que não game? Game, ufologia e sobrenatural. Então vamos colocar o mixer disso tudo, batendo no liquidificador e vamos trazer conteúdos diferentes. Vou tentar trazer coisas que não é muito, digamos, de praxe na internet. Vou tentar pegar as casuísticas mais assim, que menos a galera fala, né? Porque todo mundo fala sobre ufologia, então é difícil criar um conteúdo novo sobre isso. Então a gente vai tentar criar, porque eu sou entusiasta desse assunto e eu estudo isso há muito tempo, não só eu, como a minha família, né? Desde pequena eu curto esse papo de ufologia, então é isso aí, galera.
game, ufologia, sobrenatural, a gente vai trazer, bater no liquidificador, trazer isso pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo até agora, né, que vocês já assistiram. E assim, se gostou, deixa o like. E se gostou, compartilha, cara, porque eu vou ficar muito feliz se o canal crescer, tá? Tamo junto, até o próximo vídeo. E é nóis.